Deus abençoe, amados. Vamos começar este estudo bíblico, a série O Atalaia, a mensagem de Ezequiel. Este é o número 3. Vamos começar orando como sempre. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Nestes dias de escuridão, de trevas, de desconhecimento de Ti, Tua palavra, Senhor, é a luz que precisamos, Senhor, a lâmpada para nossos pés. Muito mais, Senhor, para sermos atalaias neste tempo de destruição que se aproxima, Senhor, dos Teus juízos justos, Senhor, por esta geração perversa e adúltera da Tua igreja ter abandonado Teus caminhos, Senhor. E que Teus justos estão chegando, é muito claro, muito evidente. Ajuda-nos, Pai, a entender, ajuda-nos, Pai, a pregar e estar de acordo com Teus juízos, oh Senhor, porque o juízo deve começar pela Tua casa. Muito obrigado. Ajuda-me, Senhor, a expor Tua palavra com claridade, Senhor. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém. Bom, amados, este é o estudo bíblico número 3 da série O Atalaia, a mensagem de Ezequiel. E é muito importante nós, se vocês não assistiram ainda o vídeo número 1 e 2 na mensagem do Atalaia, que vocês possam depois, né, ir ao contexto. É o número 1, o número 2, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 de Ezequiel. E se Deus quiser, hoje terminarei com esta breve série, né, 3 mensagens, porquanto todo o livro de Ezequiel é basicamente mostrando os juízos que Deus ia trazer sobre a nação judia nos tempos de Ezequiel, de Jeremias, e como é necessário nós entendermos esta mensagem hoje em dia para sermos atalaias, fervorosos, sinceros e também eficazes se fala, né? Para proclamar esta mensagem de arrependimento, mas no entanto também uma mensagem de uma clara destruição para o povo de Deus no mundo inteiro e restauração também, né? Então, isto é algo que Deus tem proclamado em todas as escrituras, desde o começo, Gênesis, Apocalipse. É algo que nós vemos em toda a história bíblica, como Deus levanta um povo para a sua glória, para a sua honra, e o povo abandona seu Deus. O povo de Deus cai na apostasia, deixando seu Deus, e Deus envia profetas, Deus envia seus servos para advertir, para o povo voltar aos seus caminhos, se arrepender, e Deus levanta homens, mulheres para interceder, para ficar literalmente clamando pela geração na qual eles estão vivendo, para Deus ter misericórdia, para Deus poupar a vida, né, a geração desviada de Deus, de Israel. Hoje é Israel de Deus, a igreja gentil. No entanto, somos Israel, considerados Israel de Deus, segundo Gálatas 6:16. Então temos que entender claramente, para sermos sinceros, honestos com nosso próximo, com nossos irmãos desviados, com nossos irmãos caídos, com aqueles que nem entendem que estão desviados e os juízos de Deus estão caindo para eles. Assim que, amados, vamos continuar com o capítulo 4 de Ezequiel. Se não entenderam o contexto e os primeiros 3 capítulos, a comissão de Ezequiel de ser um atalaia, Ezequiel 3, versículo 17, Filho do homem, eu te fiz atalaia, ou vigia sobre a casa de Israel. Portanto, ouve a minha palavra, a palavra da minha boca, e deles o meu aviso ou advertência. Então, esse era o ministério de Ezequiel, igual que todos nós nestes dias, para poder advertir irmãos, companheiros, familiares, que o fim está próximo. 4. Já é a declaração dos juízos evidentes. Primeiro está falando nos 3 capítulos da comissão a quem ia enviar Deus a ser atalaia, o povo judeu lá na Babilônia, onde foi levado cativo também Ezequiel. Mas é importante então saber
qual é o anúncio, qual é a advertência que Ezequiel tinha que levar e qual é a mensagem que nós temos que levar para o povo. Capítulo 4 fala já dos juízos de Deus contra o povo judeu em Jerusalém. Olha, diz: tu também, filho do homem, toma uma telha e coloca diante de ti, grava sobre ela a cidade, a própria Jerusalém. Esta era como uma representação de Jerusalém lá na Babilônia, e põe um cerco contra ela, porque Ezequiel estava na Babilônia. Edifica um forte contra ela e molda um molde contra ela. Também coloca um acampamento contra ela e põe aretes contra ela ao redor. Além disso, toma para ti uma panela de ferro e põe-na por muro de ferro entre ti e a cidade, e põe tua face contra ela, e ela estará cercada, e tu porás cerco contra ela. Isto será um sinal para a casa de Israel. Então, estes primeiros 3 versículos, não vou ler o capítulo 4, do sinal que ia ser feito por Ezequiel para os judeus estarem vendo a destruição para Jerusalém. Era claramente um juízo de Deus, já que Deus estava anunciando lá na Babilônia. Isto continua sendo no quinto ano, no capítulo 1, versículo 2, diz: no quinto dia do mês, que era o quinto ano do cativeiro do rei Joaquim. Isto aconteceu no ano 599, quinto ano do cativeiro de Joaquim. E era o quinto ano onde Deus levantou a Ezequiel como profeta. Já era sacerdote, mas levanta como profeta. E aí anuncia todos esses juízos. Capítulo 4, versículo 16, diz: além disso, ele me disse: filho do homem, eis que eu crevarei o báculo de pão em Jerusalém, e eles comerão o pão por peso, e com cuidado, e água beberão por medida e com espanto, para que eles tenham falta de pão e de água, e se espantem uns com os outros e se consumam por suas iniquidades. Lembra? Teve 6 cativeiros, vou repetir, 6 cativeiros. O primeiro, que foram Daniel e seus amigos, os nobres de Jerusalém. Você pode ler Daniel capítulo 1, versículo 1 à frente, em diante. 608 ou 607 a.C. O segundo foi em 600 a.C. O terceiro, 599 a.C., quando foi Ezequiel levado para a Babilônia. O quarto, 589 depois, antes de Cristo, que digo. O quinto, 588 a.C. e o sexto cativeiro, 585 a.C. No quinto cativeiro, que foi no ano 588, foi onde já os babilônios destruíram completamente Jerusalém. O templo foi queimado e a cidade foi desolada. Então, amados, a mensagem de Ezequiel é para o quarto cativeiro, quinto e em diante, a destruição total da cidade de Jerusalém, com as promessas das destruições que Deus já deu na lei. Na lei, vamos ver, por exemplo, em Levíticos 26, é algo que Deus prometeu como maldição pela desobediência. E está escrito, eles conheciam essas advertências, eles tinham que ter sabido. Lembram que teve 13 anos de avivamento com o rei Josias, que foi o pai deste rei, neste tempo, ano 5 de Ezequiel, que era o rei Zedequias. Ou seja, Josias foi o pai de Zedequias. Josias foi um rei justo, 13 anos de avivamento. E quando ele morreu, começaram a reinar seus filhos ímpios, até o neto Joaquim, né, onde foi o terceiro cativeiro. Mas aqui, neste ano, quinto ano do cativeiro de Joaquim, Zedequias é o rei. E eles teriam que saber, porque eles estiveram com seu pai proclamou a lei, fez toda Jerusalém servir, todo Judá servir a Deus com todo o coração, toda a alma. Leam 2 de Crônicas 34, 36.
fala claramente que ele recebeu a lei de Osias, o pai de Zedequias, este rei neste tempo, que está profetizando Ezequiel, 5º ano. E ele fez todo Jerusalém servir a Deus com todo o coração, alma. Essa é a linguagem de Deuteronômio. Lembre de Deuteronômio 6, versículo 5, 6. Ouve Israel, amarás ao Senhor teu Deus com todo o coração, alma e forças. Então eles teriam que saber e conhecer a lei, mas não quiseram ouvir a lei. Não quiseram ouvir a palavra de Deus. É como hoje, amados. A maioria que você pergunta, ama a palavra de Deus, não amam a palavra de Deus, não querem servir a Deus de acordo com a palavra de Deus, pensam que a palavra de Deus é um conto de fadas e não prestam atenção às advertências que Deus já está dando para nós por meio de todas as escrituras. Amados, eles, nesse tempo, não tinham a revelação de Jesus Cristo. Jesus Cristo não tinha vindo, não tinha sido crucificado, não ressuscitou. Não tinham Apocalipse, as cartas de Paulo, etc. Todo o Novo Testamento. Mas eles tinham a lei, a qual tinham que esquadrinhar, ler, examinar e viver segundo a lei de Deus. Como Davi. E como esses homens de Deus que amavam a lei, e eles foram exemplo para suas gerações, e eles foram literalmente quase os únicos nesse tempo. Até que chegava avivamento por Deus, né? Mas assim como eles, que descuidaram a palavra de Deus, todos os que descuidarem a palavra de Deus, sejam vocês ou eu, não vamos ser poupados. Vamos ler, amados, a linguagem clara de Ezequiel. Eles teriam que ter lido as advertências, amados. Eu, quando fui novo convertido, li Deuteronômio e falei, que é isso? Tem advertências e promessas de maldição se eu desobedecer a lei. Leiam Levítico 26, leiam Deuteronômio 27, 28, 29. Claríssimo. Levíticos 26, por exemplo, o versículo 29, diz claramente, quando Deus ia enviar seus juízos, Levítico 26, 28, versículo 28, Levítico 26, 28, desculpem. Diz, então eu também andarei contrariamente convosco em fúria, e eu mesmo vos castigarei 7 vezes por causa dos vossos pecados, né? Versículo 27 diz, se não ouvem, e se não andam, e se andam em posição a Deus. 29, e comereis a carne de vossos filhos, e a carne de vossas filhas comereis, e eu destruirei os vossos lugares altos, e cortarei as vossas imagens, e lançarei as vossas carcaças sobre as carcaças de vossos ídolos, e a minha alma vos abominará. E eu porei as vossas cidades em ruínas, e trarei os vossos santuários à desolação, e não cheirarei os vossos cheiros suaves. E eu trairei à terra a desolação, e os vossos inimigos que nela morarem se espantarão disso. E justamente o que Deus estava fazendo quase já nos tempos de Ezequiel e Jeremias. 33, cativeiro. E eu vos espalharei entre os pagãos, e desembainharei a espada atrás de vós, e a vossa terra ficará desolada, e as vossas cidades serão arruinadas. Amém? Então, amados, advertência clara. Quem de vocês não leu o Deuteronômio? Talvez não convertido, talvez chegou ao Evangelho agora. Mas quem não leu essas advertências, vocês acham que o povo não era mandado por Deus a ler? Eram mandados a ler, a guardar as palavras dos seus corações. Por exemplo, em Deuteronômio 6, como eu disse, se tem essa memória, até fizemos uma música muitos anos atrás, desde que o Senhor me salvou, no ano 2000, eu li, eu escutei uma pregação e fiquei chocado, quebrantado, como pode, que maravilha, que glória, que privilégio. Deus até me deu uma música no 2006 sobre esta passagem. Deuteronômio 6, versículo 4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E estas palavras que te ordeno neste dia estarão no teu coração. Quando eu escutei isso, amados, eu falei, quem sou eu para que as palavras de Deus
esteja no meu coração. Esse é o novo pacto, essa é a circuncisão do coração, essa é a conversão, essa é a regeneração, um novo nascimento, verdadeira conversão, quando um homem, uma mulher perverso, miserável de coração e de vida como eu, possa ter as palavras de Deus escritas, a lei de Deus no meu coração e na minha mente. Isso fez Deus comigo e com vocês, se são convertidos. Se não são convertidos, não adianta. Não adianta. Vocês podem lutar, podem tentar ser cristãos, mas não vão ter as palavras no seu coração. Poderão ter aqui, mas não aqui. E isso vai fazer que vocês se desviem e acabem na apostasia e Deus traga Babilônia, juízo contra vocês, se não se arrependerem e clamarem o sangue, creem no sangue de Jesus Cristo. Então, amados, fala também versículos 6, 7, 8 e 9, e ensinarás diligentemente a teus filhos, etc. Então, amados, isto era algo que o povo tinha que fazer. No entanto, Deuteronômio 28. Deuteronômio 28. Versículo 53. Deuteronômio 28, 53, olha o que diz. Não, versículo 52. E ela te sitiará em todas as tuas portas, até que caiam teus muros altos e fortes em que confiavas, por toda a tua terra, e ela te sitiará. Esse é o sítio que está falando justamente a representação em Ezequiel 4, acerca do sítio dos babilônios contra Jerusalém. Aqui está. Deuteronômio 28, 52. E ela te sitiará em todas as tuas portas, até que caiam teus muros altos e fortes em que confiavas, por toda a tua terra, e ela te sitiará em todas as tuas portas, por toda a tua terra que o Senhor teu Deus te deu. E comerás o fruto do teu próprio corpo, a carne de teus filhos e de tuas filhas, que o Senhor teu Deus te deu no cerco. Lembra, Ezequiel 4, claramente fala, Ezequiel 4, versículo 2, e põe um cerco contra ela. Deuteronômio 28, 53. No cerco e no apuro com que teus inimigos te afligirem. Já o versículo 57 diz, Deuteronômio 28, 57. E para com a placenta que lhe sair entre os pés, e para com os filhos que terá, porque ela os comerá secretamente por falta de todas as coisas, no cerco e no apuro com que teu inimigo te afligirá em tuas portas. Se não cuidares de cumprir todas as palavras desta lei que estão escritas neste livro, para que possas temer esse glorioso e terrível nome, o Senhor teu Deus. Então Deus, na sua misericórdia, advertiu a seu povo. E este tipo de cerco aconteceu outras vezes. Obviamente aconteceu contra as tribos do norte, a Síria foi em outras ocasiões. Mas aqui, em Ezequiel 4, quando fala do cerco contra eles, e a palavra de Deus contra eles, e para que eles saibam que eles iam ser consumidos. Ezequiel 4, além disso, ele me disse, filho do homem, que quebrarei o báculo do pão em Jerusalém, e eles comerão o pão por peso, e com cuidado, e água beberão por medida e com espanto. Podem ler, amados, Levítico 26 completo, Deuteronômio 27, 28, 29 completos, e para que vocês vejam as promessas de Deus de bênção e de destruição, como está se cumprindo aqui claramente. Para que eles tenham falta de pão e de água, e se espantem uns com os outros e se consumam por suas iniquidades. Algo mais que quero deixar claro: Deus quer manifestar na sua mensagem seu nome. Uma das coisas que o cristianismo hoje não entende é que Deus tem caminhos, e que Deus tem maneiras de se relacionar com o mundo e com seu povo. E nessas maneiras Deus tem nomes. Por exemplo, quem não sabe que Deus tem um nome, Jeová Rafa, né? Deus que cura. Jeová Shalom, paz. Ou Jeová Nissi, nosso estandarte. Ou Jeová Jireh, nosso provedor, etc. O cristianismo em geral conhece todos esses nomes, porque todos vão para nosso benefício.
Mas quem conhece os nomes de Deus que falam que Deus consome o seu povo? Que Deus tem zelo pelo seu povo? E que Deus vai ferir ou matar a seu povo? E Deus vai julgar a seu povo? E neste livro, amados, temos 4 nomes principais em todas as escrituras que não se mencionam quase em todo o cristianismo. Temos El Esh-Okla, El, Deus, curto de Elohim, Esh-Okla, fogo consumidor. El Esh-Okla, fogo consumidor. El Cana, El Deus, Cana, ciumento ou zeloso, né? Temos Jeová Shafat, que é Deus que julga. E temos também algo chocante nestes capítulos que vamos ler agora, Jeová Naka, Deus que fere ou que mata. Amados, esses nomes vocês vão ver aqui neste livro, claramente expostos na mensagem de Ezequiel para o povo desse tempo e de todos os séculos até agora. Deus, fogo consumidor, zeloso, ciumento. Deus que julga e Deus que fere ou que mata. Esses nomes, amados, 4 nomes, que muitas das vezes ninguém quis crer, ou até agora crê. Ou muitas das vezes creem que isso não vai vir contra nós, se nós esquecemos ou deixamos a Deus. E creem que Deus vai poupar, quando a Bíblia aqui, nestes capítulos, vai dizer, meu olho não poupará, nem terei pena, nem terei misericórdia. Olha, Deus é um Deus misericordioso. Deus, que sua misericórdia dura para sempre. Como pode aqui dizer, eu não terei mais misericórdia, eu não terei mais pena? Quando seu coração se enche de quebranto pelo seu povo. Até vemos o Senhor Jesus Cristo chorando por Jerusalém, aos profetas cheios do Espírito de Deus, chorando por Jerusalém. E Deus diz, já não há mais perdão, já não terei mais misericórdia, já não poupará meu olho. É porque Deus tem nomes que os homens não querem reconhecer, como aqui eles não quiseram reconhecer o Deus do Antigo Testamento. Por exemplo, no versículo 17 diz, e eles se consumam, que se consuma. Quem é aquele que vai consumir ao pecador ou ao filho de Deus, aos filhos de Deus que não querem se arrepender? Ele mesmo, que é El Esh-Okla. Deuteronômio 4:24, isso está na lei, lembrem, acabamos de citar Deuteronômio. Leiam, por favor, Deuteronômio. Ontem falei com um irmão, e falei para ele, lê Deuteronômio, é muito importante, é um livro que fala ao coração, à alma nossa, para ver os juízos de Deus, os castigos de Deus, mas também a misericórdia e o amor de Deus, muito amor de Deus. Deuteronômio 4:23, cuidai-vos para que não vos esqueçais do pacto do Senhor vosso Deus, que tem feito convosco, e fazer alguma imagem de escultura ou semelhança de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proviu, imagem. Porque o Senhor teu Deus é um fogo consumidor e um Deus celoso. Aí está El Esh-Okla e El Can. Assim que, amados, temos que ter cuidado. Imagem ou ídolo não é somente escultura. É tudo que tira teu coração do amor primeiro da tua vida. Todo coração, alma, mente e forças. De buscar o reino de Deus, primeiramente a sua justiça, para que todo seja acrescentado. E claro, isso é muito claro. Todo vira um ídolo. E por causa disso, dos ídolos de Israel, por essa casa rebelde, Deus estava trazendo esses juízos. Por exemplo, o versículo 13:13 fala também, acompanhem por favor, 13:13. Ezequiel 13:13. Portanto, assim diz o Senhor Deus, fendilarei com vento tempestuoso na minha fúria, e haverá uma chuva transbordante na minha raiva, e grandes pedras de granizo na minha fúria para consumir. 20, versículo 13 também. O que fez com os filhos de Israel
em tempo de Egito, fala: mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, e eles não andaram nos meus estatutos, e desprezaram meus juízos. O que? Se um homem o fizer, ele vai virar neles. E os meus Shabbats poluíram grandemente. Então eu disse que derramaria minha fúria sobre eles no deserto para os consumir. Esta é a Shokla. E também não somente no deserto. No versículo 8 fala que na mesma terra de Egito, mas eles se rebelaram contra mim, não quiseram me ouvir. Eles não lançaram cada homem as abominações de seus olhos, nem abandonaram os filhos do Egito. Então eu disse: eu derramarei a minha fúria sobre eles, para concluir minha raiva contra eles no meio da terra do Egito. Ou seja, no meio da terra do Egito também Deus está virado contra eles. 21, 28 também. Leiam Ezequiel 20, uma história de Israel. 28, diz: e tu, filho do homem, profetiza e disse: assim diz o Senhor Deus acerca dos amonitas e acerca do seu opróbrio. Disse tu mesmo: a espada está desembainhada, para matança está polida, para consumir por causa do brilho. 22, 15, perdão, desculpem, 22, 15 e 28. E espalhar-te entre os pagãos e dispersar-te nos países e consumirei tua imundícia de ti. Versículo 28. No, versículo 22. Não, está mal. Essa. 24:10. A referência está um pouco. 24:10. Amontoa madeira, acende o fogo, consome a carne, tempera bem e deixa os ossos queimarem. Está dando uma ilustração sobre como ia consumir com o fogo. Então põe na vasilha sobre os seus carvões, para que o seu bronze possa estar quente e possa queimar, e para que sua imundícia possa se fundir nela, e para que sua escória possa ser consumida. E ela se cansou com mentiras, e sua grande escória não saiu dela, sua escória estará no fogo. Viu? Ele fala do fogo consumidor de Deus. E no 35, versículo 12, são só algumas passagens. E tu saberás que eu sou o Senhor, e que ouvi todas as tuas blasfêmias que falaste contra os montes de Israel, dizendo: eles estão assolados, nós são dados para serem consumidos. Bom, tem vários versículos sobre a consumação, ou sobre que Deus ia consumir, né? Então, amados, isso é muito importante, devemos entender a mensagem desse tempo para nós. O que vai fazer Deus com a casa rebelde da igreja, com a igreja no mundo inteiro? Vocês estão percebendo a idolatria, por exemplo, a casa rebelde da igreja de hoje em dia, idolatria nas igrejas, idolatria política, idolatria ao futebol, idolatria aos pastores, idolatria ao próprio eu, ou seja, egoístas, egocêntricos, né? Egocêntricos se fala, mundanos, e ninguém quer seguir a Deus fielmente. Isso vai ser uma causa para Deus derramar a sua ira em breve, como nos está mostrando o manual dos juízos de Deus. Capítulo 5, versículo 1. E tu, filho do homem, toma uma faca afiada, toma uma navalha de barbeiro, e faz passar sobre a tua cabeça e sobre a tua barba. Então toma uma balança de pesar e divide o cabelo. Vamos ver, capítulo 5 está cheio de juízos que ele ia derramar. Tu queimarás com fogo na terça parte no meio da cidade, quando os dias do cerco se cumprirem, e tu tomarás uma terça parte e ferirás ao redor como uma faca, e uma terceira parte espalharás ao vento, e eu desembainharei uma espada atrás deles. E também tomarás dali um pequeno número e atá-los às suas saias. Então toma deles novamente e lança-os no meio do fogo, e queimarás no fogo, pois
dali sairá um fogo que entrará em toda a casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus, esta é Jerusalém. Eu a coloquei no meio das nações e nas terras que estão ao redor dela. E ela mudou os meus juízos. Olha, mudou os meus juízos. O que quer dizer, amados? Hoje, ninguém quer julgar o pecado. Estou cansado, amados. Tem pessoas que não são nem cristãos e me enviam pregações. Me enviam pregações de pregadores que supostamente pregam contra o pecado. Pregam forte contra o pecado, contra o dízimo, contra os pastores falsos, contra os falsos profetas. Pregam forte e me enviam para mim e falam: oh, irmão Afonso, eles estão pregando que nem você. E eu já conheço esses pregadores. E são falsos, são enganadores. Porque quando eles pregam para suas assembleias ou conferências, tem 50, como vamos ver aqui, líderes que estão aí quietinhos, ninguém mexe com eles. Se eu fosse pregar nessas congregações, eu viraria primeiro. E pregaria para esses 50. Arrependam-se, líderes. E continuo pregando para todos. São hipócritas, são falsos. E querem glória dos homens. Pode pregar até forte. Pode se cansar de pregar forte, mas Deus vê a hipocrisia da acepção de pessoas que respeitam os líderes e querem tomar uma fama dando um choque nas redes sociais, YouTube, vídeos e até as pessoas que estão nas conferências e congressos. Uma abominação, uma hipocrisia. Deus não é assim. Deus não pode ser zombado. Deus fala claramente, Ezequiel, vamos ver nos capítulos seguintes, a quem ia se dirigir primeiro, a quem ia julgar primeiro, de fato. E vemos aqui neste capítulo, amados, que eles mudaram os juízos de Deus. Capítulo 5. Não quiseram julgar com justiça. Não quiseram fazer o que Deus já fala em todas as escrituras, que nós temos que julgar o pecado. Que nós não podemos fazer acepção de pessoas e dizer, não, está tudo tranquilo com vocês. Temos que julgar o pecado. Obviamente, em amor. Eles mudaram seus juízos, capítulo 7. Portanto, assim diz o Senhor Deus, porque multiplicaste mais do que as nações que estão ao redor de vós, e não andaste nos meus estatutos, nem guardaste os meus juízos, nem fizeste de acordo com meus juízos das nações que estão ao redor de vós. 8. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo estou contra ti e executarei juízo. Eles não quiseram julgar. Hoje ninguém quer julgar. Ou não julgues para não ser julgado. Não julgues ele, somente ora por ele. Por não julgar o pecado, Deus vai julgar a sua igreja. Claríssimo aqui. Jeová Shafat. Aqui, capítulo 5, versículo 8. Versículo 10, portanto, os pais comerão os filhos. Lembram Deuteronômio, claramente. Levítico 26, Deuteronômio 28. Não quiseram julgar, não quiseram fazer as coisas que Deus prometeu na lei, e Deus ia cumprir sua lei. Portanto, os pais comerão os filhos. Acabamos de ler em Deuteronômio 28, 53, em Levítico 26, 29. Os pais comerão os filhos no meio de ti, e os filhos comerão os seus pais, e eu executarei juízos em ti a todos os teus remanescentes. Eu espalharei a todos os ventos. Amados, que tem um nome de Deus, Jeová Shafat. Ezequiel 4:17, El Eshokla, Deus fogo consumidor. Ezequiel 5:10 e 5:8, Jeová Shafat. Versículo 15 também, da mesma maneira. Então ele será uma vergonha, fala do povo, né? E um escárnio, uma destruição e um espanto às nações que estão ao redor de ti, Jerusalém. Quando eu executar juízos em ti na ira e na fúria com repreensões furiosas. Eu, Senhor, tenho falado isso. Então, que esperamos para a igreja no mundo inteiro? Isto mesmo. Deus irá trazer tribulação grande contra a sua igreja, por ter sido rebelde à palavra de Deus. Então, atalaias, levantemos-nos a proclamar a mensagem certa, não estejamos com mensagens erradas, nem coisas distorcidas, nem a vacina, muitos já fizeram uma zombaria, picadinha, é como se fosse uma zombaria já.
Esta é a mensagem de Deus, não coisas alheias à palavra de Deus. Vemos que o mundo está se destruindo na perversidade. Tem muitas coisas horríveis que estão se fazendo, mas está profetizado. Advertamos a igreja, especialmente, que os justos virão, aquele que não andar segundo o que Deus tem já nos mandado. Amados, Deus ia enviar ¿qué? Versículo 16. Quando eu enviar sobre eles as malignas flechas da fome, que servirão para a destruição deles, e as quais eu enviarei para vos destruir, e aumentarei a fome sobre vós, e vos quebrarei o báculo do pão. 17. Assim eu enviarei sobre vós a fome, animais malignos, e eles te desolarão, e peste e sangue passarão por ti, e trarei espada sobre ti. Eu, Senhor, tenho falado isso. Amados, isto é bem claro. Versículo 12, versículo 11 que digo, fala claramente. Portanto, 5:11, portanto, como eu vivo, diz o Senhor Deus, certamente porque tem contaminado o meu santuário, chocante, com todas as suas coisas detestáveis e com todas as tuas abominações, por isso eu também te diminuirei, nem meu olho poupará, nem terei pena, nem misericórdia. Está. Não poupará. Deus não poupará ninguém que caminhe em seus maus caminhos e em suas más obras. Não poupará ninguém, amados. Ninguém. Nem terá pena, nem terá misericórdia. Está claramente. 12. Uma terça parte de ti morrerá com a peste e com fome, será consumida no meio de ti, e uma terça parte cairá pela espada ao redor de ti, e eu espalharei uma terça parte de todos os ventos, e desembainharei a espada atrás deles. 13. Assim minha ira se cumprirá, e eu farei minha fúria descansar sobre eles, e me consolarei, e saberão que eu, o Senhor, tenho falado isso no meu zelo, quando eu tiver cumprido na minha fúria neles. Aí fala de outro nome. Elcana, Deus zeloso. Elcana, Deus zeloso. Também está em Deuteronômio 4:24, que já limos, que sai fogo consumidor, Deus ciumento. E aqui vemos claramente que no zelo de Deus, ¿por que é zeloso? ¿Por que é zeloso Deus? Porque Ele comprou, Ele escolheu um povo para amar Ele com todo o coração, alma e força, para nunca se afastar a nenhum ídolo. E no seu zelo, como um esposo maravilhoso para sua esposa caída, Ele zela para fazer voltar Ele. E quem não se voltar, Deus consome. Aqui fala, em versículo 8, capítulo 8, versículo 3, o mesmo. Capítulo 8, versículo 3. E pôs a forma de uma mão, e tomou-me por um racho da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me trouxe nas visões de Deus para Jerusalém, a porta do portão interno que olha em direção ao norte, onde estava o assento da imagem do ciúme, que provoca a ciúme. Então, os figos ruins, ou seja, o povo perverso, rebelde, não na Babilônia, que também era rebelde, mas em Jerusalém, eles provocavam a ciúmes, a zelo a Deus. E Deus ia cumprir sua obra de destruir, ferir eles. Aqui fala de algo muito importante no versículo 13. Assim minha ira se cumprirá, e eu farei minha fúria descansar sobre eles, e me consolarei, e saberão. Lembrem esta palavra. Saberão que eu, o Senhor, tenho falado isto no meu zelo, quando eu tiver cumprido na minha fúria deles. Se alguns de vocês ainda não escutaram sobre a doutrina da majestade do Senhor, de como Ele quer anunciar que somente Ele é Deus majestoso, que somente Ele faz o que Ele quer, segundo o que Ele estabelece na sua justiça, na sua misericórdia, nos seus juízos. Ele sempre fala, saberão que eu sou. É como um anúncio profético. Saberão, reconhecerão que Ele é Deus. Onde começa isso? Justamente. Ezequiel 5:13. Em Êxodo 6. Em Êxodo 6, versículo 6, vocês sabem, os israelitas
saindo de Egito, Deus enviando Moisés para desafiar ao maior governante terreno nesse tempo, Faraó do Egito, e falando para ele o que ia fazer com o Egito para tirar o povo de Israel, sua amada igreja desse tempo. Versículo 6, por isso disse aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, e vos tirarei debaixo das garras dos egípcios, e vos libertarei da sua servidão, e vos redimirei com braço estendido e com grandes juízos. O mesmo fez no tempo de Ezequiel, grandes juízos, e o mesmo fará em breve, grandes juízos. Contra a igreja primeiro, e depois contra a Babilônia. Isso é claríssimo. Por isso, ao final do Apocalipse diz, caiu Babilônia, mas primeiro Deus levantou Babilônia. Vamos ver isso claramente. 7. E eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e vós sabereis, o mesmo. Vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei de debaixo das cargas dos egípcios. E vos trarei para a terra que jurei dar a Abraão, a Isaac e a Jacó, e vou-la darei por herança, eu sou o Senhor. Então, amados, a doutrina da majestade do Senhor se claramente evidente quando ele fala, sabereis que eu sou o Senhor. E como profeticamente os homens saberão, quando eu fizer isto, os homens saberão. O faraó soube, Egito soube, quando ele derramou suas pragas e seus juízos sobre Egito. Vamos ver duas passagens mais nisso. Isso está cheio disto. Isso está cheio disto. Sabereis, 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 sabereis que eu sou o Senhor. Capítulo 8, versículo 10. E ele disse amanhã, e disse, seja conforme a tua palavra, para que saibas, né? Está falando aí com Faraó. Versículo 9, disse Moisés a Faraó, glória sobre mim, quando devo rogar por ti e por teus servos, quando devo orar por ti, por teus servos e por teu povo, para destruir as rãs de ti e de tuas casas, para que permaneçam somente no rio. E ele disse amanhã, Faraó, e disse, seja conforme a tua palavra, para que saibais que não há ninguém como o Senhor dos Deus. Então Deus está advertindo, vocês vão saber quem é Deus. Vocês vão entender quem é Deus quando Ele execute sua palavra, seus juízos, ou ainda a restauração do seu povo. Capítulo 9, versículo 14, versículo 13 e 14, diz, e o Senhor disse a Moisés, levanta-te de manhã cedo e coloca-te diante de Faraó, e disse a ele, assim diz o Senhor, Deus dos hebreus, deixa meu povo ir para que me sirva, porque desta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus servos, juízos, pragas, e sobre o teu povo, para que saibas que não há ninguém como eu em toda a terra. Então, amados, Deus está proclamando que Ele é o único Deus, que Ele age de acordo ao seu nome, a seu caráter, a seus caminhos, e qualquer pessoa que não creia isto vai receber seus juízos sem misericórdia, sem pena, sem poupar. Então aqui em Ezequiel 5:13 começa uma série, são muitas, de versículos onde fala para que saibas. Por exemplo, capítulo 6, versículo 7, vamos ler. E os mortos cairão no meio do vós, e sabereis que eu sou o Senhor. Então Deus quer que nós saibamos que como Ele é o Senhor, Ele não muda com seu caráter, seu nome, seus caminhos, Ele vai fazer o que prometeu. E como Deus já agiu no passado desta maneira, a mensagem de Ezequiel para nossos dias, os atalaias, é que esse mesmo castigo vai chegar para a igreja em nossos dias, se cremos todos, como acho que estamos de acordo, que estes são os últimos dias. Que não há congregação na terra que seja poupada por Deus. Estou falando de todos, estou falando se a congregação é santa, caminha em justiça, será poupada, obviamente. Mas se a congregação tiver
impostores, falsos irmãos ou hipócritas não serão poupados. E todas aquelas congregações no mundo inteiro que estão em hipocrisia, em idolatria, em doutrinas de demônios, não serão poupadas. Então temos muito trabalho para anunciar, muito trabalho para dizer: Deus não vai te poupar. Não creia no arrebatamento secreto antes da grande tribulação. É uma mentira. Não. Por que não? Porque o arrebatamento secreto está dizendo que se hoje, hoje, Jesus Cristo voltar, vai subir a igreja. Quem subiria? Vocês conhecem, irmãos. Pessoas que não estejam vivendo em pecado dentro da igreja. Em apostasia, em mentira, idolatrias, mundanismo e todas essas coisas. Não. Deus está anunciando a mensagem para nós de Ezequiel, que a igreja tem que se arrepender, tem que fugir das suas idolatrias e pecados, senão Deus não poupará. E de fato vai enviar Babilônia, vai enviar seus juízos, vai enviar a grande tribulação. E é chocante, amados, porque aqui na mensagem em Ezequiel 5, já no versículo 12, uma terça parte. Não sei se alguns de vocês já identificaram, mas é justamente, amados, o que diz em Apocalipse acerca das trombetas. Ezequiel 8, Apocalipse 8, quando fala das trombetas, claramente diz, versículo 1, Apocalipse 8, 7, o primeiro anjo tocou, e em seguida houve granizo e fogo misturados com sangue, e eles foram lançados sobre a terra, e a terceira parte das árvores foi queimada, e toda a grama foi queimada. Versículo 8, o segundo anjo soou, e algo como se fosse uma grande montanha ardendo em fogo foi lançado dentro do mar, e a terça parte do mar, e assim por diante. Versículo 10 fala da terça parte, versículo 9 da terça parte, etc. Todas as trombetas quase falam da terça parte. O que quer dizer, amados? Que os juízos de Deus no passado vão se repetir no futuro. Está claro, amados? Apocalipse 8 é quase para nos dizer: essas trombetas, Deus vai usar para castigar a igreja. Obviamente o mundo inteiro. Porque Deus estava julgando e castigando Jerusalém e Judeia nesses tempos? Porque era onde o povo de Deus estava. Os judeus não estavam na América do Sul, na América do Norte, em Coreia, em Ásia. Não! Os judeus estavam lá, mas agora, como a igreja está no mundo inteiro, tem povos de toda língua, povo, nação, etc., espalhado no mundo inteiro, igreja no mundo inteiro espalhado. Primeiro Deus vai julgar, por meio das trombetas, a sua igreja. Ou seja, Deus vai levantar o dia do Senhor, ou a Babilônia espiritual, para julgar a sua igreja no mundo inteiro, como se fosse Jerusalém no mundo inteiro, para castigar, purificar a sua igreja. Trombetas e os outros instrumentos que Deus tem para julgar a sua igreja. Capítulo 6 continua falando da profecia contra os montes de Israel, por causa dos seus pecados. Podemos ler versículo, por exemplo, 4, e os vossos altares serão assolados, e vossas imagens serão quebradas. Fala dos juízos, e versículo 7, como eu disse, sabereis, continua dizendo saberão. Então, amados, somente eu vou dar referências para vocês depois buscarem a doutrina da majestade do Senhor, ou saberão, o anúncio de Deus, para que eles saibam o que Ele vai fazer. Então, nós estamos anunciando como atalaias o que Deus vai fazer, para que quando isso aconteça com a igreja no mundo inteiro, saberão que Deus cumpriu sua palavra, segundo os juízos que estão decretados. Ezequiel 5:13, capítulo 6, versículos 7, 10, 13, 14, capítulo 7, versículo 4, 9 e 27, capítulo 11, versículo 10 e 12, capítulo 12, versículo 15, 16 e 20, capítulo 13, versículo 9, 14, 21, 23, capítulo 14, versículo 8, capítulo 15, versículo 7,
capítulo 16, versículo 62, capítulo 17, versículo 21, 24, capítulo 20, versículo 9, 12, 20, 44, 48, capítulo 21, versículo 5, capítulo 28, versículo 26, capítulo 29, versículo 6, capítulo 30, versículo 8, capítulo 32, versículo 15 e mais. Então são alguns, amados, os versículos onde Deus literalmente diz: e conhecerão. E conhecerão o Senhor. Entendeu? E saberão, né? E saberão. No capítulo 6, versículo 9, diz: aqueles que escaparem de vós se lembrarão de mim entre as nações para onde forem levados cativos, porque eu estou quebrantado. Deus diz, Deus está quebrantado com seu coração indecente, que se afastou de mim, e com seus olhos que vão se prostituindo após os seus ídolos, e detestarão a si mesmos por causa das maldades que cometeram em todas as suas abominações. A mensagem de Ezequiel e de Jeremias tem muito a ver com as prostituições do povo de Deus, que é idolatria, que é o coração entregue aos ídolos, ou físicos, ou espirituais, ou amor ao mundo, ou amor às coisas do mundo, ou às ansiedades do mundo, e não descansar e confiar plenamente em Cristo. Agora, para nós, isso é claríssimo. Se você deixou o primeiro amor, está amando o mundo, se prostituiu, fornicou contra Deus, adulterou contra Deus. Se você está amando as coisas do mundo, da mesma maneira, etc. Se seu coração está frio, da mesma maneira. Prostituição, fornicação. Onde vemos isto? Pelo menos duas passagens importantes. Ezequiel 16, quando fala da salvação de Israel, no versículo 8 diz: agora, quando eu passei por ti e olhei para ti, diz Deus para Israel, es que teu tempo era o tempo de amores, tempo do amor. E estendi minha saia sobre ti, cobri a tua nudez, sim. Eu jurei a ti, e entrei um pacto contigo, diz o Senhor Deus, e te tornaste minha. E fala da salvação, como ele enfeitou, salvou Israel. E versículo 14 diz, Ezequiel 16, 14, teu renome foi adiante entre os pagãos por causa da tua beleza, porque era perfeita através da minha beleza, diz Deus, que eu tinha colocado sobre ti, diz o Senhor Deus. Como todo cristão, a única razão pela qual nós sejamos aceitos por Deus é porque Deus, a justiça de Cristo está sobre nós, e Ele nos olha com amor pela formosura de Cristo em nós, pela justiça perfeita de Cristo em nós. Se Ele olhasse para nós, como diz Salmo 130, quem ficaria em pé? Se Ele olhasse para nossos pecados, mas a justiça de Deus nos cobre, e temos tempo de amores, estamos debaixo do amor de Deus, porque cremos no sacrifício de Cristo por nós, e nos arrependemos. Mas, olha o que fizeram eles, como fizeram muitos, quando se desviaram. E se estão desviados, e agora a igreja que está debaixo da ira de Deus está assim, mas tu confiaste, já não em Cristo, em tua própria beleza, obviamente lá em Deus, né? E prostituíste por causa do teu renome e derramaste tuas fornicações, viu? Fornicação espiritual. Continua dizendo o capítulo 16, acerca de amar algo que não seja Deus, e assim põe desta maneira simbólica, versículo 33, eles dão presentes a todas as prostitutas, mas tu dás os teus presentes a todos os teus amantes. Amor a algo que não seja Deus, idolatria. 36. Assim diz o Senhor Deus, porque a tua imundície foi derramada e tua nudez descoberta através das tuas prostituições com teus amantes. 37. Eis que, portanto, eu ajuntarei todos os teus amantes, com os quais tens tomado prazer, e todos aqueles que tu tens amado, etc. Esse amor hoje poderia ser amor ao mundo, amor a tudo que não seja primeiro amor a Deus com todo o coração, alma e força. O capítulo 23, que claramente diz também das prostituições de Israel. Por exemplo, versículo 3. E elas cometeram prostituições no Egito, cometeram prostituições em sua juventude e se deixaram bom. E versículo 4 diz, e os seus nomes eram Aolá, e a mais velha, e a Oliva, sua irmã, e elas foram minhas, e deram à luz filhos e filhas. Assim eram os seus nomes, Samaria, ou Samaria,
e ao lá Jerusalém ao livre. Então aí fala também da prostituição da que está falando Ezequiel 6. Então muito da mensagem, amados, de Ezequiel é julgando ou profetizando ou repreendendo a Jerusalém, a Samaria, né? Também fala aí, pelas prostituições que se foram amar ou amantes dos ídolos. E como hoje, amados, como hoje, quantos cristãos, vocês conhecem, hoje em dia, que amam a Deus com todo o coração, mente e força, estão consagrados a Cristo, e não fazem questão de dizer, política, futebol, mundo, moda, poses, etc. Quantos, amados? E isso é algo claro nas Escrituras. Aquele que quer vir em pós de mim, tome sua cruz, se negue a si mesmo, carregue sua cruz, o mundo crucificado para mim, e eu para o mundo, me glorio na cruz de Cristo, estou juntamente crucificado com Cristo, eu quero Deus, eu amo Cristo, somente Ele para mim, toda a minha vida e minha esperança. Como Abacuque. Quando em Abacuque, capítulo, isto cantamos até, com Abacuque 3, que o profeta estava vendo, e Abacuque também era um profeta desse tempo em Judá, né? Tempo de... antes dos cativeiros, e versículo 14 diz, tu atravessaste com as tuas lanças a cabeça das suas vilas, eles saíram como um vendaval para me espalhar, e sua alegria era como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Tu marchaste pelo mar com os teus cavalos, pela multidão das grandes águas. 16. O profeta estava vendo a destruição ou a vinda dos exércitos de Babilônia e diz, quando ouvi, a minha barriga tremeu, meus lábios estremeceram e a sua voz, a podridão entrou nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Descansarei no dia da tribulação, quando ele subir contra o povo e invadi-los com suas tropas, falando de Babilônia. E aí fala que todo cristão verdadeiro que está bem com Deus, preparado para a Babilônia, deve dizer, mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, Abacuque 3,17, mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o trabalho da oliveira fale e os campos não produzam alimento, ainda que o rebanho seja cortado do seu aprisco e não haja gado nos estábulos, ou seja, ainda que não tenha nada para mim, nem para comer. 18. Ainda assim regozijarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e Ele fará os meus pés como os das corças, igual que Davi, a mesma linguagem de Davi, no Salmo 18, se não me engano. E me fará andar sobre os meus lugares altos. A mesma linguagem de fé, confiança total, que ainda quando a tribulação chegar, você está confiando em Deus, porque seu coração não é movido, você está fixo com Deus. No capítulo 6, continua dizendo, versículo 9, acerca desse coração que se afastou de Deus, versículo 2, e saberão que eu sou o Senhor, continua falando das pragas e castigos, versículo 13, e sabereis que eu sou o Senhor, continua falando dos juízos, e versículo 14 fala da desolação, assim eu estenderei a minha mão sobre eles e farei a terra desolada, amém? E o último do versículo, e eles saberão que eu sou o Senhor. Capítulo 7 fala do fim, algo que até nós temos confirmado quando nós fomos fazer, por exemplo, como se fala? Isso que eu pus na Kombi? A plotagem na Kombi. Quando eu estava orando para ver que pôr na plotagem na Kombi, porque a Kombi foi literalmente comprada para pregação, para o ministério, para as pessoas verem a mensagem pela cidade inteira. Nos vídeos também sai a Kombi. Qual é a mensagem de hoje? O fim está próximo. E lembro, na minha Bíblia, tenho anotado, na Bíblia em espanhol e em inglês, quando estava orando por isso e foi confirmado. Deixa eu ver aqui. El 26 de março del 22, nós compramos a Kombi 15, né? 15 de março.
nós compramos a Kombi 15 de março de 2022 e 26 de março de 2022 sai aí que Deus me deu uma palavra por meio da leitura dessa passagem para pôr o fim está próximo. E esta passagem foi, amado. Capítulo 7, versículo 1. Além disso, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: também tu, filho do homem, assim diz o Senhor Deus, a terra de Israel, o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Agora vem sobre ti o fim, e eu enviarei a minha raiva sobre ti, te julgarei de acordo com teus caminhos, e te recompensarei sobre todas as tuas abominações. Jeremias 26, 3, lembrem esta passagem, que fala das abominações, dos caminhos ruins de Israel. Isto no reino de Joaquim, filho de Josias, versículo 3. Se acontecer deles ouvirem e voltar cada um do seu mau caminho, que eu possa arrepender-me do mal que eu planejo trazer sobre eles por causa das maldades dos feitos. Duas coisas: maus caminhos e maus feitos. E aqui sempre a linguagem de Jeremias, Ezequiel e outros profetas vai falar disso. Maus caminhos do povo e más obras. E como hoje, em dia com o cristianismo no Brasil e no mundo inteiro. E diz, versículo 4, e meu olho não te poupará, nem terei pena, mas eu recompensarei os teus caminhos sobre ti, e tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor. E continua dizendo que o fim vem, versículo 7, chocante, amanhã vem para ti. Ezequiel 7:7. Oh, tu que habitas na terra, vem o tempo, o dia da tribulação está perto, e não novamente o som dos montes. E aí continua falando da raiva de Deus contra as abominações. E no versículo 9 está outro nome. Já vimos 3 nomes de Deus aqui em Ezequiel. Ele Shokla, Ezequiel 4:17. Vimos também Jeová Shafat em Ezequiel 5:8, quando diz que executará os juízos, né? Também vimos capítulo 5, versículo 13, Elcana, outro nome, terceiro nome, primeiro é Eleshokla, depois Jeová Shafat, depois Elcana, Ezequiel 5:13, meu zelo fala. E no capítulo 7, versículo 9, um nome chocante, glorioso de Deus. Jeová Naka. Meditem bem nesse nome. Jeová Naka. É aquele que vai ferir a igreja neste tempo último. Esta última geração. Versículo 9. Por causa dos maus caminhos, abominações, maus feitos, versículo 9, e meu olho não te poupará, nem terei pena, eu te recompensarei de acordo com os teus caminhos e as tuas abominações que estão no meio de ti, no meio da igreja no mundo inteiro, amados. Lembra, a mensagem não é para o mundo. Obviamente temos que pregar a toda criatura, mas a igreja que está a ponto de receber as pragas, os juízos de Deus, tem que ser advertida por verdadeiros atalaias. Que não digam, você está na Assembleia, tudo bem. Você está na CCV, tudo bem. Você está na Batista, tudo bem. Você é cristão, você está nessa... Não, amados. A mensagem é clara. Se esses lugares, a ira de Deus está sobre eles, Deus irá consumir todos eles e todos aqueles que estejam juntos com eles. Que comunhão tem o crente com o incrédulo? Que comunhão tem o fiel com o infiel? De fato, em 2 Coríntios 6, por isso é importante falar da pureza da igreja. 2 Coríntios 6, 14. Não estejais unidos em jugo desigual com os incrédulos. Se você está caminhando em santidade e justiça, que comunhão você tem com a igreja apóstata que você está indo? Deus julgará isso também, se você não se afastar. Olha, diz, com os incrédulos, pois que companheirismo tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que harmonia há entre Cristo e Belial? O que parte tem o crente com o infiel? E que acordo tem o templo de Deus com os ídolos? Ídolos, idolatria de pastores, de doutrinas de demônios.
Porque vós sois o templo do Deus vivo. Como Deus disse, eu habitarei neles e andarei entre eles. E eu serei seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, essa é a ordem para todo cristão que queira fugir da ira de Deus. Ele Shokla, Elcana, Jeová Shafat e Jeová Naka. Portanto, sai do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis coisa imunda. Qual é a coisa imunda? A igreja rebelde no mundo inteiro, amados. E eu vos receberei. Condição para Deus receber você não tocar coisa imunda. Você não participar das obras infrutíferas das trevas, antes repreendei-as. Efésios 5, 11. E serei para vós, e vós sereis meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. 7:1. 2 Coríntios 7:1. Tendo, portanto, amados, essas promessas de que Deus está conosco. Purifiquemos-nos de toda imundícia de carne e de espírito. Ou seja, afastemos-nos de toda denominação igreja caída que está debaixo da ira de Deus. Aperfeiçoando santidade no temor de Deus. Amém? Então, amados, em capítulo 7 diz, versículo 9, e sabereis que eu sou o Senhor que fere, Jeová Naka. Oh, amados, esse nome é maravilhoso. Esse é um nome temível. Muitas vezes Deus nos fere para nos castigar, para nos restaurar. Glória a Deus. Isso Ele fez comigo quando eu me desviei. Obviamente eu não fui ao mundão, como todo mundo diz. Meu coração ficou frio a Deus. Continuei nos caminhos de Deus, mas afastado do meu coração. No entanto, isso já é prostituição espiritual, isso é fornicação espiritual. E Deus me feriu, me restaurou para caminhar em santidade e justiça. E para advertir a vocês que se não há arrependimento de tudo isso, para se separar de toda a congregação que caminha nos caminhos abomináveis, idólatras, Deus não o poupará nem terá pena. E você saberá que Ele é Jeová Naka, o Senhor que fere. E quando Ele fere a pessoas que não têm arrependimento, Deus vai matar e condenar para o inferno. Consumir como Ele choca. Temível, amados. Já continua falando de todo, né? O juízo de Deus no capítulo 7. E continua dizendo... Versículo 18, e eles também cingir-se-ão com saco e horror os cobrirá, e a vergonha estará sobre todas as faces, e a calvície sobre todas as suas cabeças. Eles lançarão sua porta nas ruas, e seu ouro será removido, sua prata e seu ouro não serão capazes de livrá-los no dia da ira do Senhor. Por meio de quem? De Babilônia. Lembrem, os juízos aqui estavam sendo feitos por Babilônia. Os cativeiros foram feitos por Babilônia. Deus estava anunciando o próximo cativeiro por meio do seu profeta na Babilônia, Ezequiel, contra os judeus em Jerusalém. Os figos ruins, amados. Os figos ruins no mundo inteiro, nas igrejas, nos cristãos caídos, estão debaixo dessa mesma ira. Diz 20, por quanto a beleza e seu ornamento, ela pôs em majestade, mas eles fizeram as imagens das suas abominações e das suas coisas detestáveis, portanto eu pus longe deles, e eu entregarei nas mãos dos estranhos por presa, babilônios. Continua falando dos crimes deles, versículo 23, faça uma corrente, porque a terra está cheia de crimes sangrentos, e a cidade está cheia de violência, pecado por todo quanto é lado, ninguém corrige, ninguém julga. 24, portanto eu trairei o pior dos pagãos, babilônios, pior dos pagãos, agora amados, o que vai se levantar nos finais dos tempos, através da Babilônia espiritual, o anticristo é muito pior, a maior tribulação que já existiu na história da humanidade. 25, a destruição vem, e eles buscarão a paz, e não haverá nenhuma. 26, dano virá sobre dano, e rumor haverá sobre rumor. Então eles buscarão uma visão do profeta, mas ele perecerá, e o sacerdote conselha os anciãos. Agora, o que eles querem? Conselhos de profetas falsos. Aqui fala muito dos profetas falsos também, no capítulo 13, por exemplo. O rei lamentará e o príncipe se vestirá de desolação, e as mãos do povo da terra será incomodada. Eu farei eles conforme o seu caminho e de acordo com seus desertos, e os julgarei, e eles saberão de novo que eu sou o Senhor. Amém, amados?
continua dizendo, amados, outra visão, agora já é no 6º ano, capítulo 8, outra visão no 6º ano, no 6º mês, no 5º dia. Então, esta é uma visão que já é diferente da outra, e no 6º ano, no 6º mês, no 5º dia do mês, eu sentei na minha casa, diz Ezequiel, ou seja, lá na Babilônia, e os anciãos de Judá sentados diante de mim, amado Senhor, caiu ali sobre mim. Aqui vai mostrar, amados, o estado temível dos filhos ruins, ou seja, que estavam em Jerusalém, sobre a ira de Deus que ia cair sobre eles. Então, esta é outra visão, 2. Então, eu contemplei, e é uma semelhança com a aparência de fogo. E versículo 3. E pôs a forma de uma mão e tomou-me por um cacho da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me trouxe nas visões de Deus para Jerusalém, a porta do portão interno que olha em direção ao norte, onde estava o assento da imagem do ciúme, que provoca o ciúme, ou seja, que provoca a Elcana, Deus ciumento. Esses ídolos que a maioria dos cristãos do mundo inteiro tem colocado provoca ciúmes a Deus. E esses ciúmes provoca o fogo consumidor de El Shokla, para ferir como Jeová Naca e para julgar a seu povo como Jeová Shafat. E fala aqui, versículo 4, diz que a glória de Deus de Israel estava ali, de acordo com a visão que eu vi na planície antiga, né? A outra. E amados, Deus diz, versículo 6, e disse além disso para mim, filho do homem, vês tu o que eles fazem e as grandes abominações que a casa de Israel comete aqui, para que me afastes do meu santuário? De fato, amados, Deus se afastou do templo, capítulo 10, versículo 18. Capítulo 10, versículo 18. Este é triste, quando a glória de Deus, Kabod, saiu do templo e saiu da cidade também, pelas abominações do povo de Deus. Por isso eu disse no estudo passado, quantos pensam que nas suas igrejas ainda Deus está? Quando a Bíblia diz que Deus se afasta do seu povo, sua glória, por causa das abominações do povo. E olha aqui, capítulo 10, 18. Então a glória do Senhor partiu de sobre a soleira da casa e parou-se sobre os querubins. E aí diz que foi embora. Saiu. Capítulo 11, versículo 23. E a glória do Senhor subiu do meio da cidade e ficou sobre um monte que está no lado leste da cidade. Também saiu da cidade. Amados, é temível saber que Deus, o Deus de amor, o Deus que amou com tempo de amores, Ezequiel 16:8, que pôs sua perfeição sobre nós, pela perfeição de Cristo, sua justiça perfeita sobre nós, pecadores miseráveis, que nos deu salvação para caminhar com Ele, em justiça, em santidade, todos os dias da nossa vida, em amor por Ele. A sua palavra, com todo o coração, a mente e força, amar nosso próximo como nós mesmos. Nós voluntariamente decidimos seguir os ídolos. Deus nos livre. Deus não irá poupar. As abominações da casa de Israel, no versículo 6, Ezequiel 8:6 diz, mas eu ainda te falarei maiores abominações. Olha que diz no versículo 11. E lá estavam, fala no versículo 7, e trouxe uma porta do átrio, e quando eu olhei, um buraco na parede. Então disse-me, filho do homem, cava agora naquela parede, e quando eu tinha cavado na parede, uma porta, capítulo 8, versículo 9, e me disse, entra e contempla as perversas abominações que elas fazem aqui. Assim eu entrei e vi, e eis que toda forma de coisas rastejantes e animais abomináveis e todos os ídolos da casa de Israel retratados na parede ao redor. E lá estavam em pé diante deles 70 homens dos anciãos. Estes homens eram os mais pecadores, corrompendo o povo igual que hoje, os pastores e líderes das igrejas. Corrompendo.
da casa de Israel, e no meio dele estava Jaazanias, filho de Safá, e com cada homem o seu incensário em sua mão, e uma espessa nuvem de incenso subia. 12, Ezequiel 8:12. Então ele me disse, filho do homem, viste o que os anciãos, pastores, pregadores da igreja hoje em dia, da casa de Israel, fazem no escuro, cada homem nas câmaras das suas imagens, pois eles dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Tem presença de Deus. 13. Ele também me disse, vira-te ainda novamente, tu verás maiores abominações. Continua falando das abominações, e as mulheres chorando por Tamuz, ao final do versículo 14, esse ídolo, e todas essas abominações. Versículo 16, e ele trouxe-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que a porta do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, estavam cerca de 25 homens, com suas costas voltadas para o templo do Senhor, e com suas faces em direção ao leste, e eles adoravam o sol em direção ao leste. Amados, abominações de estátuas do sol, de ídolos, corações perversos dos líderes que fizeram pecar o povo também. 18. Portanto, eu também trarei com fúria, e meu olho não poupará, nem terei pena. Embora clarem os meus ouvidos em alta voz, ainda assim eu não os ouvirei. O juízo decretado para eles, agora o capítulo 9, amados, vocês veem que a destruição total. Vou ler tudo, o capítulo 9, muito importante, para vocês entenderem melhor nosso contexto agora na igreja e quais são os cristãos que vão ser poupados por Deus. Quais são os cristãos que Deus não vai matar ou destruir ou ferir, como Jeová Naca. Ezequiel 7:9. Jeová Naca. Ezequiel 7:9. Ezequiel 9:1. E ele gritou também em meus ouvidos com alta voz, dizendo: fazei com que aqueles que têm cobrança sobre a cidade se aproximem, ou seja, os verdugos, né? Você fala verdugos? Cada homem com suas armas destruidoras em sua mão. Você fala verdugos? Bom, tá bom, talvez uma palavra que não sei. Aqueles que vão executar juízo. E eis que 6 homens vinham do caminho do portão mais alto, que fica em direção ao norte, cada homem com uma arma de massacre em sua mão, viu? E um homem dentre eles estava vestido de linho, com um tinteiro de escritor ao seu lado, e eles entraram e se colocaram ao lado do altar de bronze. E a glória do Deus de Israel se elevou de acima do querubim sobre a qual estava, até a soleira da casa, e ele exclamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escritor ao seu lado. 4. E o Senhor lhe disse: vá pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e põe uma marca, um selo, sobre as testas dos homens que suspiram e choram por causa de todas as abominações que são feitas em seu seio. Agora, uma pausa. Quem de nós está suspirando e chorando? Algumas versões dizem gemendo e chorando por causa das abominações. Será que o coração é somente de raiva, de ira, indignação? Ou será que tem um choro como os profetas? Será que tem um gemer, um chorar, um prantear pelas abominações? Porque o nome de Deus está sendo defamado, profanado entre as nações. O nome de Cristo está sendo blasfemado. Será que choramos por isso? Porque a fama, a reputação, a honra e glória, em nome de Deus, está sendo blasfemado, e pelos nossos irmãos, companheiros, que vão ser destruídos, estão pecando contra Deus. Estamos chorando e clamando, gemendo. Olha claramente a mensagem desta passagem. E isto, amado, é muito importante, porque isto se repete em Apocalipse 7. Apocalipse 7, que também fala do céu, fala. Apocalipse 7:1. E depois destas coisas eu ouvi 4 anjos de pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que o vento não soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. E eu vi outro anjo subindo do leste, tendo um selo, a marca de Ezequiel, do Deus vivo. E ele gritava em alta voz aos 4 anjos, os quais haviam sido concedidos ferir, Jeová Naca, enviados por Jeová Naca, o Deus que fere a terra e o mar. 3, dizendo: não firais a terra, nem o mar,
nem as árvores, até que tenhamos selado os servos de nosso Deus em suas testas. Será que você é selado? Será que somos selados? Será que estamos gemendo, chorando, pranteando pelas abominações que se fazem na igreja no mundo inteiro? Será que verdadeiramente vamos ser poupados por esta destruição já? Claro. Em Apocalipse 7, que coincide claramente com o selo e ferir de Deus em Ezequiel 9. Chocante. Versículo 5, 9:5, e a vosotros disse-lhe ao me ouvir, ide após ele através da cidade e fere, não poupe o vosso olho nem tendes pena, matai totalmente velhos e jovens, donzelas e crianças pequenas e mulheres, mas não chegueis perto de nenhum homem sobre o qual estiver a marca, o selo de Ezequiel 7, glória a Deus, de Apocalipse 7. E começai pelo meu santuário. Então eles começaram pelos homens anciãos, viu? Anciãos, hoje seriam pastores, líderes, sei lá, né? Aqueles que estão em liderança, que estavam diante da casa. E ele lhes disse, profanai a casa e enchei os atos de mortos. Vai adiante. E eles foram e feriram na cidade. E sucedeu que enquanto eles os estavam matando, eu fui deixado, caí sobre a minha face e clamei e disse, Senhor Deus, tu destruirás todo o resíduo de Israel no derramar da tua fúria sobre Jerusalém. Aí, nessa visão chocante, Ezequiel está falando que ele foi deixado sozinho. Enquanto eles estavam matando, eu fui deixado, caí sobre minha face e clamei, e disse, Senhor Deus, tu destruirás todos os resíduos de Israel, no derramar da tua ira sobre Jerusalém. Então ele me disse, a iniquidade da casa de Israel e de Judá é excessivamente grande, e a terra está cheia de sangue, e a cidade cheia de perversidade, porque dizem, o Senhor abandonou a terra, e o Senhor não vê. E enquanto a mim também, meu olho não poupará, e terei pena, mas eu recompensarei o caminho deles sobre sua cabeça. Es que homem vestido de linho que tinha tinteiro ao seu lado reportou o assunto dizendo, eu tenho feito como tu me ordenaste. 10, versículo 1. Então eu olhei, e eis que no firmamento que estava sobre a cabeça dos querubins apareceu sobre eles como se fosse uma pedra de safira, com aparência e semelhança de um trono. E ela falou um homem vestido de linho, e disse, vai por entre as rodas por debaixo do querubim e enche a tua mão de carvões de fogo dentre os querubins e espalha-los sobre a cidade. E ele entrou na minha vista. É chocante, amados. A semelhança de Ezequiel 9 e 10 com Apocalipse 7 e 8. Olha que fala Apocalipse 8. Leiam, meditem, amados, pensem, orem, supliquem, chorem, pranteiem, gemam pela destruição que vai vir, pelas abominações que estão se fazendo na igreja. Apocalipse 8:1. E quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por quase meia hora. 2. E eu vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e eles foram dadas 7 trombetas. E outro anjo veio e se pôs em pé junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para que ele o ofertasse com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que estava diante do trono, e a fumaça do incenso que vinha com as orações dos santos e subia da mão do anjo até diante de Deus. 5. E o anjo tomou o incensário e o encheu com o fogo do altar e lançou dentro da terra, e houve vozes e trovões e relâmpagos e um terremoto, e os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para soar. Chocante, né? Fogo do altar lançou sobre a terra, capítulo 10, versículo 2, carvões de fogo entre os querubins e espalhados sobre a cidade. E ele entrou na minha vista. Amados, tem uma semelhança chocante entre a destruição da Jerusalém no dia da grande tribulação, como diz, né? Capítulo 7, versículo, no dia da tribulação, capítulo 7, versículo 7, esse aqui é o dia da tribulação, e no dia também onde Deus irá trazer as trombetas e os juízos, primeiro contra a sua igreja. A mensagem de Ezequiel, amados, uma mensagem temível para nossos dias.
E todos os que desejamos ser verdadeiros e fiéis atalaias de Deus, temos que reconhecer que o fim vem. O fim vem. E Deus vai derramar suas pragas, seus juízos contra a igreja, se eles não estiverem preparados, selados, gemendo, clamando pelas abominações. Por isso que eu digo, amados, muitas vezes já preguei para pessoas que até vão para congregações. E não tem nada a ver, ele prega, mas eu examino todo, rejeito o ruim e fico com o bom. Amado, isso não é ser cristão. Isso é ser alguém que não ama a Deus com todo o seu coração, alma, mente e força. Salmos 97:10. Os que amais ao Senhor, aborrecei o mal, aborrecei o pecado, a calúnia, o falso evangelho. Se você, ou eu, ou qualquer outro cristão, não está abominando, aborrecendo doutrinas contrárias às Escrituras, então não estamos bem com Deus. Ou não somos cristãos, ou não estamos bem com Deus, estamos caídos, somos rebeldes, e Deus não poupará nossas vidas, e seremos condenados. Amados, quantos, hoje em dia, dizem, como Ezequiel 11, né? Ezequiel 11, versículo 3, versículo 2, então ele me disse, filho do homem, estes são os homens que maquinam o mal e dão um perverso conselho nesta cidade. Está falando do versículo 1, os 25 homens que eram príncipes do povo. Apocalipse 11:1, 25 homens príncipes do povo que maquinavam o mal e davam perverso conselho nesta cidade, os quais dizem, isso não está próximo. Muitas pessoas, amados, não sabem ser atalaias, não sabem quão próximo está, ou qual é a severidade do juízo de Deus. Deus não vai julgar porque você é beberrão, ou você caiu em drogas, ou em ir para boate. Não! Isso é óbvio. Deus vai examinar teu coração. Se você está amando Deus com todo o coração, alma, mente e força, está aborrecendo o mal, o pecado das igrejas, você está se preparando literalmente para a vinda dos juízos primeiro, a vinda do Senhor, da grande tribulação, e advertindo a todo mundo. Também, capítulo 12, versículo 22, o mesmo. Filho do homem, qual é aquele provérbio que tendes na terra de Israel, dizendo, os dias são prolongados, e toda a visão fale? Versículo 27. Filho do homem, eis que aqueles da casa de Israel dizem, a visão que vês é para muitos dias que virão. E ele profetiza de tempos que estão longe. Amados, literalmente Deus levantou Ezequiel para dar a mensagem. Ezequiel 18, claramente, fala da mesma mensagem que o capítulo 3, para advertir ao ímpio e para advertir ao justo, para que o sangue deles não esteja sobre nós. Por exemplo, Ezequiel 18, 13. Não, é 13 não, desculpa. Versículo... Sim, 13. Dando sobre o usura e tomando aumento, ou seja, o pecador viverá? Ele não viverá. Aquele que tem feito todas estas abominações certamente morrerá, seu sangue será sobre ele. Se não advertimos, o sangue dele será sobre nós. E essa é a mesma mensagem que eu falei no capítulo 3, né, de ser atalaias, no versículo, capítulo 33, amado, que também fala do atalaia. Capítulo 33, fala da destruição. Versículo 21, 33, 21 diz: E sucedeu que no ano 12º de nosso cativeiro, ou seja, já Jerusalém tinha sido destruída, queimado, o templo arrasado, toda a desolação em Jerusalém. No 10º mês, ao 5º dia do mês, um que havia escapado de Jerusalém veio a mim dizendo: a cidade está ferida. Deus cumpriu seus juízos. Isto já foi no ano 589. 589, ou seja, passaram mais ou menos depois da última profecia, dessa profecia, né, que eu falei, quando começou a Ezequiel profetizar, que foi no 5º ano, este era o ano 12, ou seja, passaram 7 anos.
desde que Ezequiel começou a profetizar desde Babilônia. Lembra? Ezequiel, capítulo 1, diz que Ezequiel foi levantado como profeta no 5º ano do cativeiro de Joaquim. Aqui está falando já do ano 12, desse mesmo cativeiro. Tinham passado 7 anos, ele profetizando, anunciando juízo. O povo não se arrependia. Deus não poupou literalmente, e a cidade foi ferida por Jeová Naca. Não perdoou, não poupou, e todo foi desolado. 22. Agora a mão do Senhor estivera sobre a noite. Antes que aquele que havia escapado viesse, ele abria a minha boca, até que viesse a mim pela manhã, e abriu-se minha boca, e não fiquei mais calado. Os capítulos anteriores falam dos juízos para as nações. Muitos capítulos falam acerca dos juízos nações, Egito e outras nações. Mas aqui o Senhor fala que já não ficava calado mais. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, aquele que habita nos desertos da terra de Israel, falam dizendo: Abraão era um só e herdou a terra, mas nós somos muitos. A terra não será por herança. Continuavam totalmente enganados, amados. Totalmente enganados. Então continua aí Ezequiel, versículo 27. Dirás tu a eles: assim diz o Senhor Deus, como eu vivo, certamente aqueles que estão nos desertos cairão espadas. Mais juízo, mais juízo, mais juízo. 29. Então eles saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver deixado a terra mais assolada, por causa de todas as suas abominações que cometeram. Imagina, continuavam pecando ano após ano, profecia tras profecia, como hoje, amados. Como hoje. Deus não vai poupar esta geração. 30. Também tu, filho do homem, os filhos do teu povo ainda estão falando contra ti. Olha, falam contra os verdadeiros profetas. Oh, quanto falam contra nós, amados. Glória a Deus. Bem-aventurado se padeces perseguição por causa da justiça. Glória a Deus. Junto às paredes e às portas das casas, e fala um ao outro, cada um a seu irmão, dizendo: vinde, eu vos suplico, e ouve qual é a palavra que vem do Senhor. 31. E eles vêm a ti como o povo vem, e se assentam diante de ti como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as cumprirão igual. Quantos de vocês, amados, ouvem os estudos bíblicos? Dá até tristeza. Ouvem as palavras, vão ouvir os estudos bíblicos, mas não as cumprirão. Porque com sua boca mostram muito amor, mas o seu coração segue a sua cobiça. Continuam com a cobiça, as coisas do mundo, etc. 32. E eis que tu és para eles como uma canção muito adorável, de quem tem uma voz agradável, e que sabe tocar bem o instrumento, porque ouvem as tuas palavras, mas não as cumprem. E quando isto vier a passar, eis que virá, então eles saberão que um profeta esteve no meio deles. Eu vou terminar aqui, já o capítulo 34 fala dos maus pastores, etc. A mensagem de Ezequiel é clara. Deus vê um povo rebelde. Deus está levantando atalaias. Levantou Ezequiel. Deus quer homens fiéis, que não temam as faces iradas contra Deus e contra nós. Que anunciem a palavra tal qual. Ouçam ou deixem de ouvir. Que o fim está vindo, que Jeová Naca irá ferir, que ele Xocla irá consumir, que Eucana tem ciúmes, irá consumir, e que Jeová Shafat irá julgar, e isto vem em breve. E que ainda que nós preguemos estudos bíblicos nas ruas, etc., vai ter pessoas que não obedecerão a palavra de Deus. Mas, quando todas as palavras que estamos pregando pela autoridade da palavra de Deus se cumprirem, vocês saberão que houve profetas na terra. Não profetas porque sejamos profetas de Deus, é porque estamos pregando a profecia clara que Deus deixou para nos advertir dos juízos que Ele vai trazer sobre qualquer de nós, vocês ou eu, que não sigamos completamente a palavra de Deus, com todo o coração, alma e força. E amado, esse fim está próximo. Essa palavra está próxima. Choremos, clamemos pelas abominações que se fazem na terra. E não pensemos: oh, ele canta bonito, boas músicas, cantam salmos, cantam isto, cantam muito bonito. Saibamos que Deus
Ele está dando uma chance para restaurar seu remanescente, para salvar seu remanescente, para poupar seu remanescente. Mas se o justo se afastar dos seus caminhos e não voltar a Deus, nós advertimos, o sangue está sobre ele. Se o ímpio não querer se converter, nem arrepender, nem crer em Cristo, e nós chamamos já o arrependimento da fé em Jesus Cristo, o sangue está sobre ele, não está sobre nós. Advirtamos, amados, todos os que estamos sendo chamados por Deus a sermos atalaias, advirtamos. Aqueles que estão indo para igrejas, aqueles até irmãos que uma vez foram convertidos, mas agora estão desviados, que o juízo vem, que Deus é ciumento e zeloso, e Ele não irá poupar, nem terá pena daquele que não voltar completamente a Ele. Amém? Se vocês têm mais perguntas, por favor façam. Talvez estarei fazendo mais sobre Jeremias, Lamentações, outros profetas, mas por aqui já deu Ezequiel. A mensagem principal tem muitas outras coisas que falam dos falsos profetas, etc. Como Deus abandonou o templo, em Jeremias 10, em Jeremias 11, abandonou a cidade, e como a ira de Deus caiu sobre eles. Ah? Que digo Ezequiel? Ezequiel 10, Ezequiel 11. Oremos, amados. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Nos enche de temor, de gratidão, de amor a Ti, Senhor, que nos deixas Tua palavra para entender, cumprir, ouvir, obedecer, Senhor, com todo o coração. E como todos os dias fazemos, Senhor, choramos, gememos, Senhor, pelas abominações que se fazem na terra, cheios de dor, porque Teu nome está sendo blasfemado, Senhor, e porque nossos irmãos estão morrendo e perecendo, e ainda Jerusalém, no mundo inteiro, Israel de Deus, vai ser julgada, Senhor. Mas te agradecemos porque este é teu instrumento para restaurar a tua igreja no mundo inteiro, porque sem juízos ninguém se voltará à justiça. Obrigado, Pai. Obrigado, Papai, Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo. Obra em cada coração, Senhor, que ouça esta mensagem, em nome de Jesus Cristo. Amém, Pai.